Olá, tudo bem? Então vamos responder essa questão de matemática da Ampeg. Caso você queira ver outra questão da Ampeg, clique aqui no card ou no retângulo no final. Bem, é uma questão que o tema principal é função de várias variáveis. Na pergunta 0, ele dá uma restrição, uma condição e pergunta qual é a função com essa condição. Na 1 é uma otimização condicionada. Ele dá uma função e dá uma condição. Se pergunta se é máximo e mínimo com a condição. Questão 2 trabalha com curvas de nível. Tá? Questão 3 é o mesmo da questão 1 e o mesmo da 4. 1, 3 e 4 são questões parecidas, porém com contextos diferentes. Ok? Questão 10. Considere as funções f de R2 em R e G de R2 em R definidas por f de xy é x2 menos y2 mais 2 e g de xy igual a 3xy. Julgue cada item abaixo como verdadeiro ou falso. Pergunta 0. A função f restrita ao conjunto C, os pares x, y pertencente a R2, x igual a y é constante. Bem, vamos escrever novamente aqui a função f. A função f de xy é x2 menos y2 mais 2. Na restrição, olha aqui, x é igual a y. Então, vamos fazer x igual a y na função f. Fazendo x igual a y, temos a função f com a restrição, né, vai ser y2 menos y2, porque o x é y, né, mais 2. Então, a função f na restrição, ela vale 2, certo? Então, f restrita a C é constante. Então, como ele falou aqui que é constante, é uma afirmação verdadeira, beleza? Bem, estou terminando um curso para Ampeg, talvez já esteja pronto no dia que você ver esse vídeo, com mais de 200 vídeos de matéria de acordo com o edital e praticamente todas as questões dos últimos 10 anos. Todo curso em PDF, grupo no WhatsApp ou no Telegram, dúvidas diretamente com o professor. Então veja aqui na descrição ou o link do curso ou você já pode ir conversando comigo, beleza? Bem, pergunta 1. 0, 0 é o ponto de mínimo de f sujeito à restrição g de xy igual a 0. Bem, você poderia fazer isso aqui usando multiplicadores de Lagrange, tá? Funções com restrições, mas vem cá, se eu pegar um ponto da restrição que não seja 0, 0, o 0, 0 está na restrição, ó, porque quando o x é 0 e y dá 0, g de xy dá 0. Então, se eu te pegar um ponto aqui que está na restrição e der menos do que o 0, 0 na função, então esse ponto fala que o 0, 0 não é mínimo. Então, vou escolher um ponto aqui, você vai ver, tá? Então, olha lá. Observe que 0, 0 e 0,5, por exemplo, satisfazem a restrição. Porque a função é g, a restrição é g de xy igual a 0. Quando você faz 0, 0, fica 3 vezes 0, 0, dá 0, e 3 vezes 0, 5, também dá 0. Bem, ele está falando que o 0, 0 é o mínimo. Vamos ver na função? Pegamos dois pontos da restrição. Então, quanto que é o f de 0, 0? Então, nós vamos vir aqui nessa função e trocar o x e o y por 0.
Então fica 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado mais 2. Então dá 2. Agora, quanto que seria o f de 0,5? Tá? Na mesma função, 0 ao quadrado menos 5 ao quadrado mais 2, que dá menos 25 com 2, menos 23. Então, o 0,0 não é ponto de mínimo, o 0,5 está dando um valor menor do que 0,0. Tá? Então, assim, 0,0 não é ponto de mínimo. Sujeito à restrição. Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa, beleza? Ele falou que nós mostramos um ponto que está na restrição e que dá menos do que o 0,0. Bem, pergunta 2. A curva de nível 3 de G, isto é, os pontos XY pertencentes a R2, onde G de XY é igual a 3, e a curva de nível 2 de F, isto é, os pontos XY pertencentes a R2, onde F de XY é igual a 2, se interceptam os dois pontos. Nós vamos ver que curvas são essas, tá? Então, quando eu faço G de XY igual a 3, implica que 3xy igual a 3. Dividindo tudo por 3, fica xy igual a 1. Se você quiser passar o x para o outro lado, y igual a 1 sobre x. Aqui temos uma hipérbole, tá? Então, agora vamos por f de xy igual a 2. Então, você tem x2 menos y2 mais 2 igual a 2. Cancelo 2 com 2, né? Fica x2 menos y2 igual a 0. Então, aqui fica x2 igual a y2. Isso leva que o x pode ser igual ao y ou o x pode ser igual ao menos y. Então aqui são duas retas, tá? Um par de retas. Então vamos fazer aqui o sistema cartesiano. Então aqui está o sistema cartesiano com as duas curvas de nível. Primeiro, nós vamos desenhar aquela y igual a 1 sobre x. É uma curva mais ou menos assim. Quando o x tende para infinito, o y tende para zero, o x tende para zero, tende para infinito, mais infinito. É uma parábola assim. Ó. Então, x igual a y é essa reta. E aqui nós temos a outra reta, que é x igual a menos y. Bem, essas duas retas é uma curva de nível da função f. E aqui elas têm dois pontos de interseção. Tá? São esses pontos aqui. Ó. Você pode conferir que aqui é 1 e aqui é 1. Aqui é menos 1 e aqui é menos 1. Você observe que 1 e 1 dá certo nessa equação. E menos 1 e menos 1 também dá certo nessa equação. 1 e 1 dá certo nessa, e menos 1 e menos 1 dá certo nessa aqui. Então, você pode escrever aqui, ó, 1 e 1 e menos 1 e menos 1 são os únicos pontos que satisfazem y igual a 1 sobre x e
x igual a y ou x igual a menos y. Então, são dois pontos. Ele falou aqui que são dois pontos, certo? Então, a alternativa, questão é verdadeira. Bem, pergunta 3. Definindo f de x igual a f1 de x1 para todo x pertencente a R, vale que f tem um mínimo absoluto em R. Bem, quem que é f' de x? Tá? F' de x, você vai trocar no f1, é o f1 do x1. Então, você troca o y aqui por 1, ó, e mantém o x. Então, fica x2 menos 1 ao quadrado mais 2. Então, o f' do x é x2, menos 1 ao quadrado é menos 1. Com 2 dá 1. Isso aqui, gente, é uma parábola, né? Com cavidade voltada para cima, né? Toda parábola com cavidade para cima, né, ela tem um mínimo absoluto. No quadro aqui, quando o x é 0, o y é 1. É o valor, menor valor dessa função, ó. Certo? Então, aqui, você tem uma função quadrática com concavidade para cima. Aqui é concavidade voltada para cima, porque o A aqui é 1, ó. O número que acompanha o x2 é positivo, parábola para cima. E tem o mínimo absoluto em x igual a 0. Se você quiser usar aquela forma x do vértice, é menos b sobre 2a. O a aqui, o b é 0. O b é o que acompanha o x. Então fica menos 0 sobre 2. No x do vértice é 0. Então toda parábola cujo a, com cavidade para cima, ela tem um mínimo absoluto. Então, essa questão aqui, ó, verdadeira, tá? Bem, estou terminando um curso para Ampere que talvez já esteja pronto no dia que você ver esse vídeo, com mais de 200 vídeos de matéria de acordo com o edital e praticamente todas as questões dos últimos 10 anos. Todo curso em PDF, grupo no WhatsApp ou no Telegram, dúvidas diretamente com o professor. Então veja aqui na descrição ou o link do curso ou você já pode ir conversando comigo, beleza? Agora, essa questão 4, você quer ver a função g atinge o máximo na restrição de f. A outra foi o contrário, tá? Então, eu quero ver os pontos que satisfazem a restrição. Então, eu tenho f de xy igual a 0. Então, o que significa isso? Significa que x2 menos y2 mais 2 é igual a 0. Então, significa que x2 menos y2 igual a menos 2. Multiplica por menos 1, fica y2 menos x2 igual a 2. Isso aqui é uma hipérbole. Numa hipérbole, um sinal é positivo, outro é negativo. O que é o positivo é o eixo real, é onde a hipérbole corta o eixo real. Então, você tem algo assim, ó, nessa hipérbole aqui. Então, você tem uma hipérbole que corta o eixo y. Que é uma hipérbole só, não são duas, tá? Então, se você quiser descobrir esse ponto aqui, não precisa não, mas esse ponto aqui dá raiz de 2. Esse aqui é menos raiz de 2. Então, todo ponto da hipérbole, ou é aqui ou daqui, está na restrição. Então, por exemplo,
esses pontos aqui estão na restrição, ó. Todos esses pontos aqui estão na restrição, tá? Pontos que fazem parte da restrição. Eles tornam o f de xy igual a zero. Então, você tem que pegar pontos da hipérbole. Então, vamos, né? Como os pontos da hipérbole estão na restrição, né? Você pode fazer o seguinte: podemos considerar x e y cada vez maiores, de modo que g de xy, que é igual a 3xy, não tenha máximo absoluto. Então, por exemplo, você pega esse ponto aqui, não sei, teria que fazer as contas aqui. Um ponto aqui que dá certo. Esse ponto, vamos supor, 100, cada vez você vai pegando um par, e essa conta aqui, ó, tende para infinito, que está na restrição. Então, a função não tem o máximo. Para ter o máximo pode ser infinito, tá? Então, ele falou que tem um máximo, e na verdade, o que acontece? Não tem o máximo. Então, isso aqui é falso, tá?